Olá pessoal, tudo bom? Na videoaula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre Shell Sort. Bom, o Shell Sort é um algoritmo de ordenação inventado por Donald Shell e por isso que ele tem esse nome. É uma proposta de melhoria para um método de inserção simples, também conhecido como Insertion Sort. Sendo uma grande desvantagem do Insertion Sort é que ele só troca os itens adjacentes, o que não é muito eficiente quando se tem que ordenar elementos muito afastados. O Shell Sort, por outro lado, é melhor, usando um conjunto de decrementos até chegar em 1. Inicialmente, calcula-se o valor H, que é a quantidade de espaçamento dos elementos comparados, e ordena esses elementos. A partir de cada passo, H é decrementado e ordena-se novamente até chegarem em 1, que é a condição onde é igual ao Insertion Sort. Aqui nós temos o código de implementação do nosso tipo de ordenação, que é o Shell Sort. A princípio, nós temos declarados um vetor com N elementos e uma variável que guarda o número de elementos desse vetor, que vai ser usado adiante durante o código. Em seguida, vamos calcular o valor inicial do espaçamento, que também é chamado de gap ou de H, como dito na descrição. Esse valor inicial tem que ser o maior possível, pois ao longo do código ele é decrementado. Existem várias formas de se calcular o valor desse espaçamento, contanto que chegue no espaçamento final igual a 1. Porém, existem formas mais eficientes, e a que usamos aqui é considerada a melhor, chamada de sequência de Knut, que é calculada por essa expressão. Espaçamento é igual a 3 vezes espaçamento mais 1. Infelizmente, neste último while, o último calculado, ele é maior do que o tamanho do vetor. Então fazemos uma correção para o valor anterior, que aí ele fica dentro dos limites do tamanho do vetor. Em seguida, começamos com a ordenação de fato. O Shell Sort compara elementos separados pelo valor do espaçamento em todo o vetor. Identificamos esses elementos comparados com as variáveis A e P, A de anterior e P de posterior. Criamos também uma variável auxiliar para guardar o valor de um elemento quando ele for trocado. Até o espaçamento ser igual a 1, a ordenação é feita. A cada laço do for, são comparados inicialmente os elementos anterior e posterior separados pelo valor do espaçamento atual. No final desse laço, os elementos comparados estão ordenados. Então, o valor do espaçamento é decrementado, e a ordenação se repete, até o espaçamento ser igual a 1, onde todos os termos são comparados, como no Insertion Sort, porém, com bem menos trocas efetuadas. Para melhor visualização do que ocorre na ordenação, fizemos esse esquema com o passo a passo do código. Temos um vetor com 10 elementos e vamos ordená-lo. Inicialmente, calculamos o valor do espaçamento. Vemos que depois da correção, o valor do espaçamento é igual a 4. Em seguida, começamos a ordenar os elementos separados por 4 espaços no vetor, como indicam os índices anterior e posterior no diagrama, que apontam para os elementos 3 e 8. Como 3 é menor que 8, não há troca, então mantém os elementos em suas posições e incrementam os índices anterior e posterior. Agora, como 5 é maior do que 2, haverá uma troca. 5 passa a ocupar o lugar de 2 e decrementamos o índice anterior para comparar 2 novamente. Como o índice anterior decrementado fica fora dos limites do vetor, a única comparação feita é entre os elementos 5 e 2. E os índices vão sendo incrementados. Percebam que agora, o índice anterior, ao ser decrementado, continua nos limites do vetor. Então, ele faz a comparação entre os elementos 4 e 3 também. Agora o vetor já ordenou todos os elementos espaçados em 4. Então, calcula-se o novo valor do espaçamento, que valerá 1. Agora, com o espaçamento valendo 1, é quando ele fica semelhante ao Insertion Sort, fazendo comparações com todos os elementos. Porém,
Como ordenações foram feitas anteriormente, o número de trocas é bem menor. Assim, temos o vetor completamente ordenado. Bom, vamos então ao estudo da complexidade do shell sort. Bom, o estudo da complexidade do algoritmo contém alguns problemas matemáticos que ainda não foram solucionados. Uma das dificuldades é o cálculo da sequência de incrementos, ou seja, espaçamento. Também sobre a sequência de incrementos. Toda sequência terminada com espaçamento igual a 1 é válida, mas é interessante ter valores de espaçamentos pares e ímpares, pois compara-se maior variedade de elementos. A sequência utilizada na nossa implementação foi a sequência de Knuth. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que o espaçamento é igual a espaçamento vezes 3 menos 1, considerada a mais eficiente empiricamente. Outra sequência utilizada pode ser espaçamento igual a espaçamento vezes 2 menos 1. No nível de ilustração, segue aqui uma tabela com várias maneiras de calcular esse espaçamento, ou seja, vários métodos em si. O nosso escolhido foi o método de Knuth, que foi publicado no ano de 1973, e é o sexto da tabela, como vocês podem perceber. Os cálculos de complexidade para esse algoritmo são empíricos, ou seja, no melhor caso, a complexidade será ON log de n. No médio caso, que é uma conjectura, ou seja, ainda não foi provado, é O elevado a 1,25, e no pior caso, O vezes n elevado a 1,5. Bom, vamos então à vantagem do shell sort. O shell sort é eficiente para listas de tamanho médio, ou seja, em média 5.000 itens. Para listas grandes, o algoritmo não é a melhor das escolhas. O código é 5 vezes mais rápido que o bubble sort e 2 vezes mais rápido que o insertion sort, este que é o seu principal competidor. Ele é o mais rápido dos algoritmos de ordem ON ao quadrado. Sua implementação simples requer um pequeno código e pouco espaço de memória. Quando uma troca ocorre, os itens ficam mais próximos de suas posições finais e é o melhor método para pequena entrada de dados. Vamos falar também um pouco das desvantagens do shell sort. Ele é um algoritmo complexo e não é tão eficiente, tão rápido quanto o merge, wrap e quick sort. Ele não é estável, ou seja, quando os números iguais são comparados, ele faz a troca. E o tempo de execução é sensível à ordem do tamanho do arquivo de entrada. A sua eficiência cai significativamente para uma entrada de 5.000 elementos e muitas comparações são necessárias para colocar o elemento no seu lugar devido.